Um pouquinho agora sobre bioinsumos e para isso eu converso agora ao vivo com o Reginaldo Minaré, que representa a Associação Brasileira de Bioinsumos e ele está com a gente aqui no nosso estúdio ao vivo. Primeiramente, seja bem-vindo, uma boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Sempre uma satisfação recebê-lo por aqui. A gente sabe, né, que existe aí um grupo de trabalho colocando todas as forças e dedicando muito tempo na construção daquela regulamentação, né, da lei dos bioinsumos. Mas, pelo que a gente tem visto, a construção desse documento que vai regulamentar a lei dos bioinsumos tem enfrentado dificuldades, né? Queria que você trouxesse para a gente, atualizasse para a gente como está esse trabalho. Olha, Felipe, desde junho, né, a gente começou a trabalhar com esse grupo e continua, temos até meados de dezembro para concluir esse trabalho. E as mesmas dificuldades que enfrentávamos quando o texto da lei foi discutido no Congresso, a gente está enfrentando dentro desse grupo de trabalho, né? Que na realidade é mais uma disputa comercial do que outra coisa, né? Porque nós estamos numa transição tanto no campo quanto no universo legislativo. No campo você tem a transição de boa parte de utilização daquilo que era produtos químicos, você está substituindo por biológicos. É claro que os biológicos não substituirá todos os químicos, mas substituirá em grande medida. A dificuldade maior é a lei, ela inovou no universo legislativo. Então, aquela mudança que está ocorrendo no campo passou a ser fato no universo legislativo. E ela autorizou os agricultores a continuar produzindo bioinsumos para uso próprio. Criou um mercado de inóculos que é uma matéria-prima para o agricultor produzir o seu bioinsumo, e também regulamentou a atividade industrial de produção de bioinsumos pronto para uso, aquele que o agricultor compra na revenda e já leva para utilizar. Então, inovou no universo normativo e repercute no universo empresarial. Então, nós temos hoje uma atividade que está dentro de uma lógica de trabalho muito diferente da lógica que tem, por exemplo, os agrotóxicos. Você está falando aí sobre uma disputa comercial, digamos assim, né? Essa disputa comercial que você está citando para a gente, ela talvez não signifique mais liberdade ou talvez mais concorrência. Isso é bom ou isso é ruim? Olha, é bom para alguns e ruim para outros, né? Quando você está mudando uma estrutura de comércio, né, cristalizada aí ao longo de 30 anos ou mais, você realmente tem resistências. Para o agricultor brasileiro, essa mudança que a lei trouxe é excelente. Para a sociedade brasileira, essa mudança é excelente. Para a inovação empresarial no Brasil, essa lei é excelente. E aqui eu chamo a atenção para esse ponto: inovação empresarial não é inovação de produto apenas. Porque a inovação de produto, você pode ter inovação de produto tendo 3, 4, 5 empresas no mercado. Você inova com produtos. O que essa lei trouxe foi inovar empresas. Permitiu o surgimento de pequenas e médias empresas brasileiras. Por exemplo, nós na BINS, as empresas que nós representamos são empresas que praticamente nem existiam antes desse universo de produção de bioinsumos na fazenda. Então, toda essa inovação faz com que aumente a concorrência e reduza a concentração do mercado. E o mercado de insumos no Brasil é um mercado absolutamente concentrado. O CAD já fez uma análise, para quem se interessar, foi publicado em 2021, uma daquelas edições de cadernos do CAD. Tem uma que analisou o mercado de insumos agrícolas no Brasil e constatou que é extremamente concentrado, coisa que a gente já sabia. Essa lei ela vem para dar uma quebrada nessa concentração. Ela permite a fragmentação, criar empresas regionais e tudo mais. E aproveitar a biodiversidade brasileira, que são os micro-organismos, para você usar como produto agrícola. Sim. Então, isso criou resistência de um grupo minoritário, que é aquele que acostumou a ganhar muito dinheiro com o mercado concentrado. E agrada aos agricultores, que têm mais controle de custos,
têm mais controle da planilha de custos e também aqueles que investiram em novas empresas no Brasil. Então, um grande público tem um sentimento muito favorável, mas aqueles que estavam acostumados a operar naquele mercado concentrado não ficaram satisfeitos. E é isso que está sendo objeto de divergência dentro desse grupo. Pois é, porque se é bom para a agricultura, se é bom para agricultores, para a sociedade brasileira, teoricamente não deveria ter tanta dificuldade, né, para essa regulamentação, né, para essa fase da regulamentação, né? Olha, na teoria, pelo menos. Na teoria, na teoria. Na prática, a gente já tinha uma perspectiva de que teríamos disputas semelhantes com aquela que teve no Congresso Nacional nesse processo de regulamentação. Por que a gente tinha essa perspectiva? Porque na lei, lá no Congresso, por conta dessa disputa comercial, alguns textos da lei não ficaram com uma redação muito clara e muito objetiva. Isso favorece determinadas interpretações no universo da regulamentação. A gente tinha essa previsão de que teríamos essa dificuldade, mas a gente só não tinha uma certa previsão da ousadia desse grupo que quer trazer para os bioinsumos a mesma lógica de mercado que se aplica aos agrotóxicos. A gente pensava que não seria tão insistente assim e foi o que a gente constatou, que realmente são insistentes. Eu aproveitar a sua participação aqui para explicar para a nossa audiência. Quando a gente fala em produção de bioinsumos para uso próprio, essa produção, ela ajuda ou ela funciona como uma ferramenta de moderação de preço também? Quando a gente pensa de uma maneira maior, por exemplo, ela beneficia todos os agricultores porque impede que a indústria ela pratique preços mais elevados. Isso tem fundamento? Total fundamento. Veja só, os agricultores, desde 2009, os agricultores têm autorização legal para isso. Um decreto que regulamentou tanto a lei dos orgânicos quanto a lei dos agrotóxicos, ele diz o seguinte, que todos aqueles bioinsumos que foram aprovados para a agricultura orgânica, o agricultor pode produzir na fazenda dele para uso próprio, ele não pode vender. E com isso a gente concorda, não pode vender mesmo, é produção para ele, né? Então, o agricultor desde 2009 está fazendo isso. Faz isso com segurança, faz isso com eficiência e tanto é que o agricultor todo ano renova e faz novamente. Então, o agricultor começou e ampliou porque o preço do bioinsumo no mercado estava altíssimo, praticamente igual a alguns até mais elevados do que os agrotóxicos. Alguns agricultores já nos disseram o seguinte, olha, eu pagaria R$180 no litro, eu estou fazendo por R$8 aqui na minha fazenda. Isso levou cada vez mais os agricultores a adotar a produção para uso próprio. O que isso faz? Isso não beneficia não apenas aquele agricultor que está produzindo o seu bioinsumo para uso próprio. Para a indústria não perder mais mercado, ela tem que reduzir, trazer o preço para um patamar mais justo. E isso beneficia a todos os agricultores, inclusive aqueles que não produzem o bioinsumo para uso próprio e compram o seu bioinsumo na revenda. Por quê? Porque a indústria, para ser competitiva, ela teve que reduzir o preço. E ninguém está tendo prejuízo, não. Todo mundo está ganhando, né? Só que está ganhando menos, e isso aí gera um descontentamento. Mas para o agricultor, está muito bom. E gera empregos no interior do país, porque você permite criação de empresas pelo país todo. E isso beneficia, produz empregos qualificados em regiões que antes não tinham essas oportunidades. Bom, para a gente voltar a falar aqui sobre essa regulamentação, existe um prazo aí previsto para essa etapa do trabalho, digamos assim, ser concluída, que é o dia 23 de dezembro. Quero saber sua expectativa em relação a esse prazo aí. Ele precisa ser cumprido? De que forma vocês vão conseguir chegar aí o grupo de trabalho vai conseguir chegar a um consenso até o dia 23 de dezembro? Falta exatamente pouco menos de um mês. Olha, o grupo de trabalho, eu acredito que terminará o seu trabalho dentro desse prazo. O Ministério da Agricultura certamente vai ter que arbitrar determinados pontos que não têm realmente consenso. Essa disputa comercial, em alguns pontos, não tem consenso. Agora, o Ministério da Agricultura precisará olhar para a agricultura brasileira, para a inovação empresarial no Brasil e dizer, né, o que nós queremos.
Queremos prestigiar a concentração de mercado ou a criação de um modelo que já está posto na lei e que beneficia mais gente? Eu acredito que isso acontecerá até o dia 23, como você observou, só que um decreto não é uma norma que o ministro da Agricultura publica, é o presidente da República. Então, o Ministério vai terminar e vai encaminhar à Casa Civil. A Casa Civil vai avaliar do ponto de vista técnico, legal, constitucional, e se estiver o texto satisfatório, a Casa Civil encaminha para o presidente da República assinar e publicar no Diário Oficial. Então, nós acreditamos que o trabalho no grupo termina agora, mas a publicação no Diário Oficial certamente será ali no primeiro trimestre de 2026. É isso que eu ia perguntar, então fica para 2026, muito provavelmente. Bem provável. Muito bem, quero agradecer demais a gentileza de ter vindo até aqui presencialmente, conversar com a gente aqui no Agronotícias segunda edição, para atualizar um pouquinho para a gente sobre todo esse trâmite, sobre todo esse longo processo aí, né, dessa regulamentação, viu? Muito obrigado, uma ótima noite para você. Para nós, obrigado. Valeu. Agora...